Então, minha gente, acho que vocês estão aí acompanhando pelas redes sociais um caso ontem de uma mulher cisgênero que foi impedida violentamente de adentrar um banheiro feminino por ter sido julgada pelas pessoas que ali estavam como sendo uma mulher transgênero. E eu trago aqui hoje a filosofia para esfregar na nossa cara o quanto as nossas super certezas não passam, na verdade, de impressões. E aquelas pessoas transfóbicas alegavam, cheias de certeza, que como ela tinha músculos e características fenotipicamente associadas ao masculino, eles se confundiram, achando que se tratava de uma mulher trans, para eles, um homem que estava querendo adentrar o banheiro feminino. Se eu perguntasse a Platão, que é considerado na filosofia um racionalista dogmático, por que aquele equívoco? Ele certamente diria que é porque as pessoas foram inventar de querer usar os sentidos para tentar definir o que é uma mulher. Aquilo que me vem pelos olhos, aquilo que me vem pelo olfato, ou aquilo que nos vem pela audição. E as professoras de filosofia adoram colocar essa música para falar sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Filosofia epistemológica. Você é daquele tipo de pessoa que acredita que existe uma definição sobre o que é o ser mulher, que venha a partir das informações que nos chegam, por exemplo, pela nossa visão? Mulher tem o quadril mais largo, os seios proeminentes, tem uma vagina, tem cromossomos XX. Mulher tem a voz mais fina, tem o aroma de mulher, uma pele mais delicada. Mulher tem útero, mulher menstrua, mulher tem filhos, mulher pode gestar, mulher tem ovários. Pois para a filosofia racionalista de Platão, nada disso define, porque o que define de verdade é uma espécie de essência. Ou seja, a ideia que a gente tem de mulher, como se essa ideia fosse algo eterno, universal e indestrutível. Por isso mesmo, um conhecimento confiável, que existe ali 100% de certeza. E a gente chama isso de pensamento dogmático. O pensamento de Platão acabou se convertendo mais tarde em religião, porque se associou ao cristianismo, colocando o corpo numa condição inferior quando o assunto é conhecimento. A impressão é que existe uma coisa que não habita esse mundo, que ela é tão sublime, tão suprema, que ela só é acessível ao mundo divino. E do outro lado, existe o pensamento cético, empirista, que não está muito preocupado em buscar uma verdade absoluta, porque já sabe que tudo que existe está no campo das interpretações humanas. Quem disser, por exemplo, que a maçã é azeda, pode ser para você, para outra pessoa é diferente. E quem se importa? Por que todas as respostas precisam ser iguais? Por que tem que existir uma verdade absoluta, imortal, incontestável? Porque tudo que nos chegam são apenas fenômenos, manifestações daquilo que a gente consegue assimilar dentro da nossa interpretação humana. Aí é uma grande perda de tempo ficar nessa história, se existe uma verdade absoluta, se existe uma exatidão. O que nós podemos e devemos é trabalhar com os fenômenos da realidade, até porque todo esse universo simbólico só tem sentido porque nós colocamos nome às coisas, nós articulamos a linguagem, e tudo aquilo que não tem nome é como se não existisse na experiência humana. Vocês acham mesmo que para os gatos, para os cachorros, para os outros animais que não simbolizam, existe a ideia de feminino, masculino, coisas que são adequadas a homem ou o fenotipo que é próprio do feminino? É óbvio que não, porque tudo isso é uma criação humana. Está no conjunto de nossas interpretações e sofre constantemente alteração. Então, para os céticos, não me venha como uma verdade eterna, porque isso não é uma demanda. Muito pelo contrário, boa parte dos céticos pós-modernos acreditam, inclusive, que essa busca obsessiva por uma verdade fixa, imutável, nada mais é do que o inconformismo humano de não ter poder sobre as coisas. As coisas se transformam, as coisas mudam, as pessoas morrem e nós não temos poder sobre isso. Ainda que o pensamento racionalista dogmático tenha permanecido boa parte do tempo na história do Ocidente, de pouco tempo para cá o empirismo vai ganhando espaço, consolida a ciência enquanto um conhecimento da modernidade e cria as universidades que talvez você frequente ou algum dia venha a frequentar.
Um dos filósofos pós-modernos que mais se envolve nesse debate se chamou Michel Foucault. Foucault acreditava verdadeiramente que essa obsessão por uma ideia de verdade só tinha um único propósito: definir relações de poder para dizer o que é normal, o que é anormal, o que é doença, o que é saúde, o que é moral e o que é imoral. Logo, se você diz que é uma mulher cis, mas você tem características que são consideradas masculinas, você está anormal. E não a pessoa que fez o falso julgamento é que está equivocada. Quando lhe dizem que você é anormal, que você está doente, que você é inadequado, a pessoa que lhe diz isso é colocada como métrica para exercer o poder sobre quem está inadequado. Mas a mulher cis que foi barrada de adentrar o banheiro porque foi confundida com uma mulher trans por pessoas transfóbicas é a prova inconteste de que nossas super certezas se diluem na complexidade do conhecimento, que é inatingível e inalcançável a um pensamento exato. Mas se as pessoas descobrem que não há nada de errado com elas, que não há nada de anormal ou de doença, elas passam a ter autonomia intelectual, poder sobre si e não se deixam manipular pela culpa. Veja como estudar filosofia é importante. Não é nenhuma entidade sobrenatural que está lhe dizendo isso, que você tem que ter faculdades especiais para poder captar. É só o esforço do pensamento.